Vamos lá. Tá aqui. Pronto, deu certo? Então, Pronto. galera, deu certo. Ó, já tava aqui na minha pele. Vai, compartilhei. Eu deixei aqui, Joana, eu vou pro começo. Deixa eu dar uma olhada, porque ainda não apareceu. Não Pronto, tá compartilhou agora compartilhando, comigo. Pronto, pode deixar aí, que já vou tentar falar um pouco menos sobre essa parte técnica de correção. E a gente É aqui vai mesmo para ou quer que experiências mesmo. Pode deixar aí. Vamos lá, então, galera, boa noite. Sei que a gente já está conversando há um tempinho. Mas vamos finalizar o nosso conteúdo hoje, certo? Com as competências 4 e 5 da redação do Enem, ok? A competência 4, eu vou tentar falar um pouco mais branda aqui na nossa língua de cotidiano mesmo, para não pesar muito. Ficar falando que nem aquelas professoras, sabe, que falam difíceis. Vamos lá. A competência 4 nada mais é do que o uso dos conectivos que vão botar o teu texto em ordem, vão ligar as ideias que você está utilizando ao longo do texto, para não ficar aquelas frases soltas, certo? Os conectivos, eles servem basicamente para isso. Então, na competência 4, ela é avaliada com os conectivos intraparágrafos e entre parágrafos. Intraparágrafos vão ser aqueles conectivos que estão dentro de um mesmo parágrafo, e os entre parágrafos são aqueles que são usados para iniciar os parágrafos, que eles estão ali entre um e outro, ok? Vou pular essa parte técnica, tá, Bárbara? Pode passar. Eu estou tentando olhar aqui também no meu material. Vamos lá. Acho que travou aqui um pouquinho. Bárbara? Pronto. Acho que travou. Pronto, pode deixar aí nessa parte. Vai pra onde é que eu fui, Jesus? Não, mas pode deixar aí nesse quadrinho. Travou, foi tudo. Foi, travou. Tava vendo aqui. Esse quadrinho dá certo. Não, aquele outro depois. O de operadores argumentativos. Tô dando uma olhadinha neles aqui. Tá na página 14. Certo? Vamos lá. A gente, para poder trabalhar bem a competência 4, nós vamos precisar vamos aí no auxílio dos operadores argumentativos. Página 14. Certo, Bárbara? Vamos lá. Os operadores argumentativos vão ser os conectivos que vocês já conhecem, aqueles que somam argumento a favor da mesma conclusão, ou seja, o também, ainda, nem, não só tal coisa, mas também outra coisa, tanto como, a gente usa muito tanto quanto, não é isso? Tanto, ele come tanto arroz quanto feijão. Certo? O correto seria para usar, seria tanto como. Ele come tanto arroz como feijão, ok? Para quebrar aí o tabuzinho do tanto quanto. Vamos lá. Além de e o além disso. Eu acho que a tua compartilhação de tela, essas palavras existem, tá travada. Pode colocar na página 14, por favor. Para eles verem os operadores argumentativos. Isso. Isso, obrigada. Pronto, continuando aqui agora. Eu já olhei aqui a parte 1, certo? A parte 2. Operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão, que é inclusive, até mesmo, nem e nem mesmo, certo? Você está falando aqui de uma informação aí, inclusive, e completa essa mesma informação com uma... como é que eu posso dizer? Com uma informação a mais que apenas completa ela, não é nada novo, ok? Vamos lá. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos. Tá um pouco difícil de ler. Com outros argumentos mais fortes. Ao menos
pelo menos e no mínimo. Aqui no caso, quando a gente vai falando, não faz muito sentido assim, se a gente não fizer um exemplo, certo? Mas a gente está mostrando aqui para vocês os operadores que vocês podem usar na redação, porque quando a gente fala de conectivos, muitas vezes só passa pela nossa cabeça o mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Mas eles não são só os que a gente usa, certo? Todas essas palavrinhas, essas frases, mínimas frases que vocês estão vendo, elas também são operadores argumentativos. Muitas vezes a gente tenta decorar, usar só o mas, o porém, contudo, certo? Mas isso daí também baixa um pouco a nota. Se você tiver conectivos somente de uma mesma categoria, aí seria um texto um pouco mais pobre e não chegaria aí nos 200 pontos. A relação aqui que eu disse entre parágrafos, vamos supor aqui que você falou na primeira frase do texto, mas tararã. Na outra frase, você vai precisar contradizer outra coisa. Eu já não usaria o mas, poderia usar o porém, por exemplo, certo? É isso que eu quero falar sobre a questão dos intraparágrafos e dos entreparágrafos, aqueles que vão lá no início. Eu vou pular aqui para a parte 5 lá embaixo, que são os operadores que introduzem uma conclusão. Cadê? E com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Aqui é o mais importante de todos, porque ele vai contar aí para a competência 4 e para a competência 5, que é a da conclusão, ok? Vamos lá. É o logo, o portanto, que todo mundo decorou para usar, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo e concluindo. E aí, diversos outros que a gente pode usar para poder finalizar o nosso texto aí, chegar na nossa conclusão. Certo? E, deixa eu ver aqui. Pronto. E os operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Vamos sair um pouquinho aí do porquê e do pois. Aqui a gente traz diversos exemplos para vocês de outros que podem substituir, certo? Vamos lá. O porquanto, escrito desta forma, visto que, já que, para que, a fim de que. Aqui, no caso, eu vou falar de um que quem estuda redação há um pouco mais de tempo vai ver ele aí como o Coringa, que é o haja vista. Alguém já viu esse haja vista? A tia, só a tia? Não. Haja vista, aí no caso seria tipo assim, seria quase o visto que, certo? Quase aí o mesmo tipo de significado. Porém, o haja vista, ele não vai mudar a palavra seguinte. E ele não vai mudar de acordo com a palavra seguinte. Mesmo que a palavra seguinte seja masculina, ele vai continuar haja vista. Não existe haja visto, certo? Por exemplo, haja vista a carteira, certo? Porque a carteira, aí eu tô falando aqui, deixa eu ver, de uma coisa masculina, deixa eu ver. Haja vista ou computador. Por exemplo, eu tô tentando aqui, que eu sou ruim de exemplo, mas percebam que não existe o haja visto. Eu tô falando isso porque eu nem costumo indicar para usar ele, porque realmente é um vocabulário um pouco mais rebuscado. Então, teria ser tipo, o teu texto seguir aquela métrica toda bonitinha de palavras totalmente rebuscadas e não colocar o haja vista ali só porque decorou, entendeu? Mas para quem já tem esse hábito de usar o haja vista, saiba que ele sempre vai ser vista e nunca visto, ok? Vamos lá? Pode ir, Bárbara, agora. Pronto, abri aqui meu microfone. Vamos lá, gente. A 6, né? Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Porque, porquanto, aí aqui a Joana já foi, né? Operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos visando a uma determinada conclusão. Mais do que, menos do que, tão quanto. Aí, o nome
já está dizendo, a gente vai usar como uma forma de comparação. Mas nos exemplos, na hora de vocês usarem uma intercalação de argumentos, vocês podem colocar, por exemplo, no próximo período, mais do que... Ai, gente, estou igual a Joana hoje, péssima de exemplo. Mas o mais famoso aqui. Tão linda quanto esperta, Clarice Lispector foi uma grande autora do Brasil, não sei o quê, tá? E é uma relação de comparação entre elementos. Tão esperta quanto autêntica, entenderam, né? Enfim. Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou opostas. O quer isso, quer aquilo, ou seja isso, seja aquilo. Vocês podem usar, aliás, devem usar, né, como uma forma de oposição na intercalação de argumentos. Por exemplo, seja ruim, seja bom, a atitude é necessária. Seja ruim, seja boa, né, para concordar. A atitude é necessária, seja a implementação de campanhas, seja a implementação de mesas redondas, algo deve ser feito. Ou seja, entre uma opção ou outra, vocês vão ter que intercalar essas opiniões, certo? Na 9, operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos. O já, o ainda e o agora. Gente, quando vocês estão usando um conectivo, quer dizer que vocês estão querendo conectar algo que já foi dito a algo que vai ser dito ainda. Então, para vocês fazerem o bom uso do já, do ainda, é bom colocar como está dito nos conteúdos pressupostos. Você vai fazer uma intercalação entre uma coisa que já foi dita e uma coisa que será dita ainda. Já na Idade Média, esse problema não acontecia, pois tananã, tananã, tananã. Ainda na atualidade é presente esse tipo de questão, já que essa humanidade supostamente evoluída não resolveu seus problemas do passado, não sei o que. Aí vocês dão uma viajada. Operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para a negação da totalidade. No caso da afirmação, um pouco, quase, e da negação, um pouco, apenas. Pronto, agora, Bárbara, se tu puder ir para a página 8. 8. Eu estou tentando abrir aqui também. Vamos lá. Agora, na página 8, a gente vai conseguir ver aqui exemplos que o próprio INEP deu para a gente, certo? Porque, infelizmente, quando a gente está tratando aí de conectivos, fica muito difícil a gente tentar aqui criar do nada um exemplo na cabeça, certo? Então, mas vamos lá. A página, módulo 6, página 8. Lá embaixo, na parte do texto, Bárbara, por favor, 2.2, coesão referencial. Pronto. Obrigada. Pronto, vamos lá. A substituição pró-formas, a gente vai ver aqui agora o que é em relação à coesão do texto, como é que a competência 4 vai analisar essa parte. A gente já viu os operadores argumentativos, certo? Que a gente pulou um pouquinho. Agora a gente vai ver aqui como é também que eles vão analisar como que você está encadeando as informações do seu texto. Se você repete as palavras aí, como a gente tinha visto aí na competência 1,
da questão da gramática, certo? Aqui no caso da substituição pro formas, a gente vai substituir uma coisa que já foi dita por um pronome, um advérbio, um verbo, etc., de acordo aí com o que for acontecendo. No exemplo, a gente tem aí, algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Eles quem? Quem seria aí eles? Os algoritmos e robôs. Isso, exatamente. Observe aí, no caso, que o eles foi usado exatamente para poder não repetir algoritmos e robôs, certo? Aqui no caso, eu poderia ter falado, se fosse só os robôs, eu poderia ter falado assim, estas máquinas manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado, por exemplo, certo? Aí ele vai usar a relação aí de substituição, certo? Para que eu não tenha que repetir o que já foi dito anteriormente, ok? Vamos lá. Outro exemplo. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Lá onde? Na França, é isso? Exatamente. Percebam que, para que eu não precise repetir lá na França, eu coloquei somente o na. Se eu tivesse colocado lá na França, estaria errado? Olha, de todo, não estaria errado. Porém, a questão da substituição vem para que você não precise repetir informações, certo? Vamos lá. Observe que o uso do advérbio de lugar lá, que retoma a cidade de Cannes, e por extensão o festival que nela acontece, certo? Vamos lá. Agora eu vou pular lá para baixo para 2.2.2. Na página 10. Que são as mais usadas, ok? Ô, mulher, eu desconectei o mouse e eu estava baixando o mouse. Como era que ia baixar, Jesus? Não sei que planeta está. 2.2.2. Pronto, aqui agora é a mais importante de todas, que a gente já falou lá na competência 1, certo? Que é a relação de sinonímia, ou seja, nada mais é do que procurar sinônimos para as coisas que a gente está falando, ok? Vamos lá, o exemplo. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Observe aqui que o uso do termo estudante foi usado como sinônimo de aluna, certo? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma relação de sinonímia de substituição também, certo? Aqui, a diferença é que aqui não foi usado um advérbio, um pronome, apenas foi usado outro substantivo que venha aí a substituir para não repetir a aluna. Aqui no caso, se eu tivesse falado, por exemplo, assim, a importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrado pela aluna fulana de tal, certo? Esse fulana de tal viria aí depois de uma vírgula e ele seria um aposto, certo? Aqui no caso, para começar a outra frase, eu já poderia repetir a aluna? Ainda não, porque está muito perto. A gente sempre aconselha que quando você precisa repetir uma palavra, realmente não tem sinônimo, você não está lembrando, tudo bem. Mas é bem legal que se você usar, por exemplo, aluna, na primeira frase daquele parágrafo, só volte a usar se precisar mesmo na última linha, ou então no parágrafo seguinte, ok? Gente, o importante é que vocês não cometam repetições. Para quem, não sei se vocês lembram do tema do Enem de 2017, da redação, que era sobre a educação dos surdos. E eu vi muita gente tendo dificuldade de surdo. Aí ficava repetindo surdo, deficiente, auditivo, a redação inteira e pecava muito nisso. Então, é nessa parte que o seu repertório vai contar bastante
no seu conhecimento de sinônimos, se você lê bastante e conhece bastante variações. Acho que está travando um pouco. Está travando para todo mundo ou só para mim? Tá, pra mim também, ó. Tá cortando. Deixa eu tentar continuar aqui. Não sei nem se a Bárbara já terminou de falar, mas em relação a esse conteúdo aí sobre a questão dos surdos, tem uma observação a fazer, que até foi uma professora minha que tinha falado isso. Foi considerado, nas correções do Enem de 2017, a questão do termo deficiência auditiva para quem usou como sinônimo de surdez, certo? Mas, no caso, a deficiência auditiva em si, ela não é a surdez, ok? Deficiente auditivo é aquele que tem algum tipo de deficiência na audição, mas que ainda assim escuta. Quem realmente não possui a habilidade de ouvir, aí ele é unicamente chamado de surdo. Então, nesse tema, existiam poucos sinônimos para isso, mas o que é que o Enem estava procurando de ti naquela redação? Opa, ela saiu. Mas, enfim, o que é que o Enem estava procurando de você naquela redação? Era que você conseguisse usar isso que eu acabei de mostrar agora. A substituição pro formas. Por exemplo, eles, o grupo tal, o grupo atingido, certo? O grupo desprovido de audição, essas coisas assim, certo? Eles queriam que você usasse substituições diferentes de sinônimos, porque realmente era muito difícil, naquele contexto, que você conseguisse achar termos coerentes para a surdez, no caso. Aí você poderia até falar, não sei, deficiência eu acho que não seria tão aceito assim, certo? E também muita gente naquele texto cometeu o erro aí sobre a questão da língua dos surdos, certo? Da linguagem brasileira de sinais, que é a Libras, né? Muita gente colocou Braille, colocou diversas outras línguas, não sei se vocês viram isso, mas em relação aos sinônimos foi aceito, certo? Eu espero que a Bárbara consiga entrar de novo. Ela disse pra gente aqui que a internet dela caiu, galera. Então, eu vou começar a apresentar aqui, por enquanto que ela não volta, certo? Vamos lá, continuar. Vocês me digam, por favor, se está aparecendo para vocês. Pronto. Eu não estou conseguindo ver qual é a página que está sendo compartilhada para vocês. Pronto. Tá na mesma página, João. Tá, pronto, ok. Então, continuando aqui, vamos lá. Pronto. A relação de hiperonímia e hiponímia. Aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. Observe que se a formulação Guarani é um hipônimo do hiperônimo línguas. Ou seja, aqui eu estou falando sobre uma língua, uma linguagem, aí que no caso poderia falar, por exemplo, o francês, o italiano, o português. Aqui no caso, o Guarani seria de dentro do grupo das línguas. Então, eu posso colocar isso, a informação seguinte, sem eu precisar repetir. A língua favorita dela é o Guarani, certo? Aqui no caso, a gente iria ocultar uma informação para que não precisasse repetir, certo? Vamos lá. Nomes genéricos, que são as palavras que produzem relação de sinonímia. Casos comuns são termos fato, evento, fenômeno, crença e entre outros. Vamos lá. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. Observe como hipótese retoma a ideia de que algumas pessoas acham que aquecimento global não existe. Tal retomada poderia ser feita por um termo como fato ou crença em um texto relativamente neutro, bem como disparate ou equívoco, em um texto mais incisivo ideologicamente.
Do ponto de vista da coesão, qualquer um dos termos citados é igualmente adequado como recurso articulatório no texto. Aqui, no caso, percebam que vai depender muito de quem está escrevendo o texto, certo? Vamos supor que eles te dão um tema sobre a questão de invasão alienígena. Isso é um exemplo bem chulo mesmo. Para mim, um exemplo, isso é um fato, certo? Que aliens existem, isso é um fato. Mas para outra pessoa que está escrevendo, isso é só uma hipótese. E para outra pessoa, isso daí é um mito, certo? Aqui no caso, eles não vão tomar como base o que eles acreditam. É o que você está acreditando, porque o texto do Enem, ele quer saber a tua opinião, ele não está nem aí se o corretor acredita naquilo, se ele apoia o que você está pensando ou não. Então, a escolha do vocábulo aí, nestes tipos de caso, vai totalmente de acordo com você, certo? Com as suas crenças. Pode continuar, Bárbara, que eu vou parar de compartilhar para tu compartilhar o teu, tá bom? Bárbara voltou? Gente. Bárbara, deu certo? Gente, eu acho que travou aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, coloquem aí no chat, por favor. Porque travou tudo pra mim aqui. Mas tá difícil. Certo, então eu vou continuar, ok? Apresentar de novo aqui. Pronto, Bárbara, voltou? Acontece, problemas técnicos. Vamos lá. Eu vou passar aqui para a competência 5, ok? Para a gente já encerrar a aula hoje, não ser uma coisa muito grande. Aqui no caso, gente, a competência 5, eu vou mais falar, certo? Do que mostrar alguma coisa aqui no material, ok? A competência 5, ela é uma competência que avalia somente a conclusão, ok? Diferente das outras que vai avaliar, estou procurando aqui, que vai avaliar o texto inteiro, a competência 5, ela avalia somente a redação. Vamos lá. Os elementos que a redação vai pedir para a gente, a redação do Enem, são ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Se vocês estiverem vendo aí certinho a tela, me falem, por favor. Vamos lá. Como mencionado anteriormente, a ideia de concretude que se espera de uma proposta de intervenção bem elaborada está ancorada com elementos explicitados textualmente, conforme explicados a seguir. Vamos lá, o que é que a minha conclusão vai querer de mim, certo? Ela vai querer somente que eu dê a solução para aquele problema que eu estava falando no momento. Não adianta você, o texto inteiro, falar sobre a dificuldade do ensino EAD, o ensino à distância, nos tempos de pandemia, certo? Você falar que o professor tem muita dificuldade de lidar com a plataforma virtual, por exemplo. Foi esse o problema que você falou o texto inteiro. Não adianta, na minha conclusão, eu propor que o governo, que o Ministério da Educação resolva o problema dos alunos, certo? Se eu tratei o meu texto, lá no meu texto, se o meu argumento base foi a dificuldade dos professores, aí, no caso, eu vou ter que propor o que resolva o problema dos professores. Pensando nisso, eu vou dar aqui o exemplo para vocês. Qual seria uma ação plausível aí para dissipar essa dificuldade dos professores de usar a plataforma virtual, seja o Zoom, o Google Meet, diversas plataformas. O que é que vocês falariam numa redação? O que é que poderia ser feito?
Acho que a Bárbara voltou. Voltou? Voltei, Joana. Olha, minha internet tá péssima, fica só caindo. Então, se eu sair de novo, me desculpe, não é com Tudo minha. bem. Vamos lá. Tá falando aqui agora em relação à conclusão, já está na competência 5, tá? Vamos lá. Em relação à ação, o que é que deve ser feito? O que é que deve ser feito para que os professores tenham menos dificuldade em usar plataformas virtuais neste cenário pandêmico atual, certo? Que é necessário usar do ensino EAD obrigatoriamente. E aí, como era que a gente poderia, qual é a ação que a gente poderia propor para esse tipo de problema? Hein? Vocês estão sumindo da aula. Vamos lá, eu vou falar, né? Já que vocês não estão falando. Eu estou sem palavras. Vamos lá, vamos supor que você proponha que sejam dados treinamentos para os professores. Pronto, eu já tenho a minha ação, não é grande coisa. Já tenho a minha ação. Um treinamento para os professores, já é a minha ação. Quem seria o agente? Quem é que vai desempenhar aí essa minha ação? Quem é que vai propor aí? Quem é que vai tornar isso possível? Poderia ser aí o governo federal, na pessoa do Ministério da Educação, por exemplo. O Ministério da Educação, ou então os diretores das escolas, no caso, se a gente estivesse falando de escolas particulares. Os diretores gestores das escolas poderiam aí fornecer treinamentos para os professores. Aí como? Qual seria o modo? Já que a gente não tem como não tem como ter coisas presenciais, poderia ser aí por meio de palestras virtuais, por exemplo, certo? Para que, aí seria o meu efeito, certo? Para que os professores tenham um bom direcionamento e assim possam fazer o seu trabalho de forma satisfatória para ambas as partes, o corpo docente e o corpo discente, certo? Que são os professores e alunos. Ok, percebam aí que eu falei pouca coisa, certo? Tipo assim, eu não falei muito, eu não fiz uma conclusão de 70 linhas, e ainda assim eu consegui abranger aí 5 coisas. O que é que eu vou chamar a atenção para a competência 5? É a questão do agente, certo? O agente, tem muita gente que ainda usa somente o governo. O governo, infelizmente, nestes novos Enems, o governo não é agente, gente. Infelizmente, vocês, para isso, têm que conhecer o novo projeto aí de governo do Bolsonaro, certo? Que dividiu os ministérios, certo? Por exemplo, o Ministério do Trabalho não existe mais, certo? Então, como agente, eu não poderia colocar mais o Ministério do Trabalho, já perderia ali 40 pontos se eu colocasse só isso, ou se eu colocar o governo em si. Se eu colocar o governo, eu tenho que colocar na pessoa de quem, certo? Na pessoa do ministério tal, certo? Na pessoa do fulano de tal, que é ministro de não sei o quê, ministro da Educação, por exemplo, certo? É basicamente isso. O modo e-mail vai ser aí como que isso vai ser feito. O efeito é para quê? Qual é o efeito que isso vai causar? Se eu fizer tal coisa, o que é que isso vai trazer de bom para mim? O que é que isso vai trazer de benefício? E o detalhamento vai ser aí, você vai escolher uma dessas 4, certo? Ou agente, ou ação, ou meio, ou efeito, para que você fale um pouquinho mais. Mas como assim, Joana, um pouquinho mais? Tem que fazer o quê? 2, 3 linhas disso? Não, você detalhando alguma coisa, por exemplo, se eu falei assim, por meio de palestras virtuais que ensine a usar as plataformas digitais essenciais para dar aula EAD no período de pandemia, por exemplo. Já detalhei ali a minha ação, por exemplo, certo? Já aí fecharia os 200 pontos facinho. Tem comentário, Bárbara? Não, só
que hoje eu estava falando com a Arielle exatamente sobre a redação e ela tinha muita dificuldade na estrutura. Eu disse para ela que é uma forma simples de você entender a redação do Enem é se imaginar em uma briga, em uma discussão. Primeiro você fala o assunto que você vai discutir com a pessoa e diz que não concorda. Porque, é claro, se o Enem te traz um problema, é porque é melhor que você no primeiro parágrafo, no terceiro, a argumentação, você lá debatendo firmemente com a pessoa. Gente, infelizmente a voz da Bárbara tá travando. Fulano disse que isso é errado. Fulano provar que é tão problema que ainda pode. Gente, vamos fazer o seguinte. Como a internet da Bárbara não tá muito boa hoje, certo? E eu sei que ela tinha coisas para falar na aula de hoje. Em relação à competência 5, eu já falei para vocês a questão aí dos 5 elementos, certo? E quem tiver dúvida, permanece na aula e eu tiro a dúvida, certo? E se vocês quiserem, a gente pode ter uma segunda aula de despedida em relação a isso, porque realmente hoje foi prejudicado bastante aí pela internet da Bárbara, certo? Então, se vocês concordarem, se vocês quiserem, na verdade, se sentirem uma necessidade de ter outra aula sobre isso, a gente pode fazer de uma forma mais preparada e com a internet melhor. O que é que vocês acham aí? Pronto. Muito obrigada, João Gabriel. Então, gente, alguém mais tem aí opinião? Ficou gravando aqui essa aula, mas como ela está entrando e saindo, e é ela que estava gravando, eu não sei como é que vai ficar em relação à gravação dessa aula para vocês depois, mas eu espero que fique salvo, certo? Então, eu espero que vocês aí decidam, por exemplo, já terminamos o conteúdo de redação, certo? E também terminamos o conteúdo de português. Então, vocês votam aí para mim se vocês querem ter essa aula novamente, certo? Na terça ou na quinta-feira, ok? Porque eu acredito que a Bárbara tinha muita coisa para falar para vocês também. Hoje está todo mundo com problema de queda de internet, então realmente eu sinto a necessidade de repor essa aula para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, já que a Bárbara não está conseguindo, certo? Ela está falando aqui que não está conseguindo entrar, a gente vai encerrar essa aula de hoje, certo? Para que não tenha demais problemas. E vocês mandam lá no grupo, ou então no meu privado, Joana, eu prefiro que essa aula seja na terça-feira, prefiro que seja na quinta, certo? Vocês podem também escolher um horário, caso não queiram o horário de 8 horas, tá bom? Seria uma aula extra sobre este conteúdo de hoje, ok? Pois pronto, galera. Peço desculpas aí pelos erros técnicos, mas acontece, né? Como a gente falou, existem dificuldades aí no meio EAD pandêmico. Ok, bye bye. See you guys. Vejo vocês próxima semana. Beijo, beijo.